Bom dia, a paz do Senhor. Eu gostaria hoje de dar continuidade a uma série, né, que nós já estamos ouvindo a respeito do encher-se do Espírito. Todas as pessoas, assim que elas se convertem, elas recebem o Espírito Santo. O Espírito Santo é a marca, é o selo que nos diz que somos propriedade de Jesus. Na nossa caminhada cristã, nós vamos aos poucos, à medida que a gente vai se expondo ao ensino da palavra, a praticar a palavra, a compartilhar, a desenvolver a cada dia um relacionamento de intimidade com Deus, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. E durante os domingos, né, desse mês, foram falados a respeito de características. E eu vou falar de características das pessoas cheias do Espírito Santo. Hoje, eu vou estar falando de uma característica, que a pessoa cheia do Espírito Santo, ela está apta para servir. Agora há pouco, né, nós ouvimos falar de uma pessoa que nem tem o Espírito Santo dentro dela, mas ela foi tocada a servir. E muitos de nós temos ficado sentados, ouvindo, né, ovelhas que vão engordando na cadeira e sem compartilhar, sem se dispor a servir o próximo. Na palavra de Deus, em Efésios 5, 21, está escrito: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Cristo. No reino de Deus, maior é aquele que serve. E isso é muito diferente do que acontece aí fora. Porque aí fora é exatamente o contrário. O maior é servido. Mas no reino de Deus, o maior é aquele que serve. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai querer compartilhar aquilo. Ele vai querer fazer com que o outro seja impactado por aquele amor. Um crente cheio do Espírito Santo, ele vai estar tão cheio da presença de Cristo, Cristo vai estar dentro dele e vai levá-lo a querer compartilhar, a querer dar para o outro aquilo que ele tem. E como nós somos cristãos, nós temos que fazer aquilo que o nosso mestre nos ensinou. E uma das características, né, do caráter de Cristo era exatamente o amor ao próximo. Nós, como cristãos, nós temos que demonstrar esse amor ao próximo. E um crente cheio do Espírito Santo, ele realmente vai entender que a vida dele existe e só tem um sentido se ele estiver servindo. Um crente cheio do Espírito Santo é uma pessoa humilde, é uma pessoa prestativa e que faz da sua vida uma plataforma de serviço e não uma feira de vaidade. Um crente cheio do Espírito Santo, ele não é soberbo, ele gosta de servir. Sabe, no mundo nós encontramos 3 grupos de pessoas. Uns poucos que gostam de fazer acontecer. Um segundo grupo, que já é muito maior, é daqueles que gostam de assistir aquilo que está acontecendo. E a grande maioria nem sabe o que está acontecendo. E eu gostaria de falar de 2 pessoas que realmente, na sua época, na sua geração, elas fizeram a diferença, elas impactaram a vida das pessoas que estavam ao redor delas. Elas traziam cor
para o ambiente. E elas não eram como camaleão, que assumia a cor do ambiente em que vivia. Elas faziam a diferença. E eu vou falar sobre a vida de duas pessoas, Febe e Dorcas. Febe, o apóstolo Paulo, quando ele está escrevendo a sua epístola aos Romanos, ele menciona, né, o nome dessa pessoa, ele fala dessa pessoa. Nós não temos muitas informações a respeito dela, mas a partir desses 2 versículos que estão em Romanos 16, 1 e 2, dá para a gente tirar algumas conclusões a respeito do tipo de vida que elas levavam. Que ela levava, né? Primeiro vou falar de Febe. Romanos 16, 1 e 2 diz: recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebam no Senhor, como convém aos santos, e a ajudem em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos, e de mim, inclusive. Então, não é muito que se fala sobre ela. Mas tem algumas coisas que eu gostaria de estar citando para vocês. Bom, em primeiro lugar, o significado do nome dela. Febe significa pura ou radiante como a lua. E nós sabemos, né, que para o judeu, o nome realmente, ele desenvolvia a característica, mostrava as características da pessoa. E até hoje a gente observa, né, o nome da pessoa diz muito a respeito da personalidade daquela pessoa. Paulo a descreve como serva e ajudadora. Alguns comentaristas dizem que ela deve ter sido uma espécie de patrocinadora, porque nas cidades gregas existia um tipo de profissional que se empenhava em resolver as causas e resolver os problemas das pessoas estrangeiras. E como Cencreia era uma cidade marítima, era uma cidade portuária, e o seu porto era muito importante, então eles recebiam muitas pessoas, muitos estrangeiros. E também, né, Febe, provavelmente, ela cuidava, então, dos interesses desses estrangeiros e mesmo dos judeus residentes ali. Cencreia era uma cidade que ficava aproximadamente 10 quilômetros de Corinto. Quer dizer, alguns comentaristas dizem 7, outros dizem 8, outros dizem 12, então eu tirei uma média, né? Não sei, nunca fui para lá, não posso dizer. E então, essa Febe, ela tem um peso muito importante, porque naquela época, as mulheres, elas não tinham muita possibilidade de se expressar. As mulheres, elas sempre ficavam, né, assim, atrás do marido, atrás, né, daquilo que o marido ia fazer. Mas Febe, ela foi diferente. Ela não viu a impossibilidade que aquela geração, né, dizia para as mulheres. Ela foi à frente. E Paulo, né, aí ele destaca algumas das suas qualidades. Em primeiro lugar, é o serviço. No versículo 1, diz o seguinte: a qual serve na igreja. A sua função, provavelmente, era de diaconisa. A palavra diaconisa, né, significa serviço. Era isso que ela fazia lá. Ela servia. Outra característica que dá para a gente tirar desse texto e que Paulo, né, leva-nos a entender
que era a santidade. No versículo 2, na parte A, diz: para que a recebais no Senhor como convém aos santos. A vida consagrada a Deus de Febe era notável. Pela disposição dela, pela facilidade com que ela tinha, e ela ia de um lugar para outro, né? E também Paulo só recomendaria alguém que tivesse um bom testemunho. Paulo, muitas vezes, ele denunciou falsos profetas, pessoas que tinham índole má, mas também ele honrava aquelas pessoas que eram dignas. E foi esse o caso de Febe, né? Ele honrou, né, essa pessoa. A terceira característica que nós vemos, a terceira qualidade dela, era o cuidado. No versículo 2b diz: porque tem sido protetora de muitos, e de mim inclusive. Ela se preocupava com o bem-estar das pessoas, com o cuidado, né? E eu imagino até que ela tenha cuidado, né, dessas pessoas de uma forma maternal até, né? Então ela cuidava. Inclusive, ela cuidou do apóstolo Paulo. Paulo, ele pôde dizer com autoridade aquilo que ela fez. E uma quarta característica seria a disposição para encarar e superar novos desafios. Ela atuava na igreja local, na igreja dela, mas também nós vemos que ela se dispunha a ir para longe, a expandir os seus limites. A epístola de Paulo foi escrita aos romanos, e ele estava dando uma orientação para que os romanos a recebessem de uma forma como convém aos santos, para que fizessem para ela tudo aquilo que ela precisasse. Então, ela expandiu os seus limites. Lembrem-se que era uma época em que as mulheres, elas não podiam estar saindo e fazendo. Não era dada muito dessa oportunidade para a mulher. Mas ela não viu essa limitação. E ela foi e serviu. Agora vamos falar um pouco de Dorcas. Eu gosto muito dessa personagem. Eu acho que ela é muito interessante, porque na simplicidade dela, ela conseguia tocar o coração das pessoas. Dorcas está escrito em Atos 9, de 36 a 42. Eu vou falar e contar a história para vocês, porque é um texto meio longo. Então, em primeiro lugar, o significado do nome Dorcas. Dorcas é um nome de uma gazela, que é um tipo de antílope pequenininho, mas muito veloz, e que tem uma característica muito peculiar. Essa gazela tem um olhar muito brilhante e radiante. Dorcas era o seu nome no grego, mas Tabita no hebreu ou no aramaico. Lucas, o autor de Atos, ele chama Dorcas de discípula, e é a primeira e única vez que ele chama uma mulher de discípula. Então, olha a importância que ele deu para ela. Ela vivia em Jope. Jope era uma cidade marítima. E ela viu muitos homens saírem para pescar e perderem a vida no mar. E o coração dela era era totalmente envolvido pelo amor do Senhor. Ela era uma serva do Senhor. Então fazia com que ela realmente se condoesse, se colocasse no lugar daquelas mulheres. E ela queria, de alguma forma, aliviar o sofrimento e também suprir uma carência
né? Porque aquelas viúvas e aquelas crianças, elas tinham ficado órfãs. Então, ela fazia com as próprias mãos, que eram hábeis, roupas para aquelas crianças e para aquelas mulheres, para vesti-las e para dar um pouquinho de alegria para eles. Aconteceu que Dorcas adoeceu, e ela adoeceu seriamente, que ela chegou a falecer. E as viúvas que foram tocadas por aquele olhar generoso, estavam muito tristes. E eles souberam que Pedro estava numa cidade próxima. Então eles pediram para que fosse chamado Pedro para ir lá. E Pedro, quando chegou, viu todas aquelas mulheres, todas vestidas com aquelas túnicas, com aquelas roupas bonitas que Dorcas havia feito. E Pedro então orou e Dorcas ressuscitou. E eu gostaria só de ler um versículo, o último versículo, o que é dito sobre a ressurreição dela. No versículo 42 de Atos 9, diz: isto se tornou conhecido por todo Jope, e muitos creram no Senhor, através de tudo isso que aconteceu com a vida dessa serva, que se dispôs, que usou dos seus talentos, das suas habilidades, para tornar a vida daquelas pessoas menos difíceis. E nós vemos que a Bíblia também, nós sabemos, ela fala de muitas outras pessoas que também tinham um coração voltado para o servir. E eu quero que fique bem claro para vocês. Olhem, a vida dessas duas pessoas eram vidas diferentes. A personalidade de cada uma delas era muito diferente uma da outra. Mas cada uma delas conseguiu um espaço, conseguiu fazer, descobrir o que elas poderiam fazer para ajudar, para servir aquelas pessoas que precisavam, servir ao próximo. Elas descobriram como demonstrar esse amor que Jesus quer que nós tenhamos, é o amor ao próximo, né? Agora, eu quero também falar alguma coisa a respeito do servir, porque é muito sério isso daí. Não é simplesmente a gente chegar e falar, não, eu quero fazer tal coisa. Mas existem algumas características que Deus espera que o servo tenha. Algumas coisas que existam na sua vida e que, se não existe, ele tem que desenvolver. E eu quero que vocês prestem atenção, ou se vocês quiserem abrir a palavra de Deus, está em 2 Timóteo 2, de 24 a 26, que diz o seguinte: o servo do Senhor não deve andar brigando, mas deve tratar todos com educação. Deve ser um mestre bom e paciente. Eu perdi aqui. Deve ser um mestre bom e paciente, que corrige com delicadeza aqueles que são contra ele, pois pode ser que Deus dê a eles a oportunidade de se arrependerem e de virem a conhecer a verdade. E assim voltarão a seu perfeito juízo e escaparão da armadilha do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, nós destacamos nesse texto as seguintes qualidades do bom servo. Em primeiro lugar, ele não deve ser briguento. Mesmo que alguém venha e afronte, mesmo que alguém venha e fale alguma coisa que ele não gostou, ele não tem que revidar. Ele não tem que se exaltar com aquilo.
A segunda característica é deve tratar a todos com educação. Isso é o mínimo que é esperado de qualquer ser humano, né? Especialmente de um cristão. E muito mais especialmente de um servo. Ser bom mestre. Para ser um bom mestre, eu tenho primeiro que conhecer. Eu tenho que saber, né, o que a palavra de Deus diz a respeito dos mais variados assuntos. Eu tenho que conhecer a palavra de Deus, eu tenho que viver a palavra de Deus para depois ensiná-la. Eu tenho que ser paciente. E não é fácil ser paciente, né? Principalmente aquelas pessoas que têm um temperamento mais agitado, que querem fazer acontecer, mas nós precisamos, paciência é uma qualidade muito importante, faz parte do fruto do Espírito. E nós temos, e sabe qual é o melhor lugar para a gente desenvolver a paciência? É na nossa casa, com os nossos cônjuges, com os nossos filhos. Terem paciência, os maridos esperarem as esposas se trocarem com calma, não é verdade? Né? As mães esperarem com calma quando elas pedem alguma coisa para um filho adolescente e o adolescente fala, depois eu faço. Calma, depois eu faço. Então, nós temos que desenvolver a paciência. Uma outra característica é ser delicado ao corrigir. Às vezes, nós ferimos de morte uma pessoa com a nossa língua. Pensando em corrigir aquela pessoa, nós estamos fazendo uma ferida muito grande, que vai demorar muito para ser curada. Nós temos que aprender que existem várias formas de se dizer a palavra não. Que existem várias formas da gente dizer que aquela pessoa está errada, sem chegar a magoá-la, sem chegar a feri-la. Nós temos que aprender a conviver com as pessoas diferentes. Deus tem colocado pessoas muito diferentes do lado uma das outras, que é exatamente para que nós aprendamos a lidar com as diferenças. Naquilo que o outro é diferente de mim, aquilo não é defeito. É simplesmente uma diferença. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Isso é esperado de nós como seres humanos, também é esperado de nós como cristãos e especialmente como servos. Nós não vamos escolher a quem servir. Muitas vezes Deus vai colocar diante de nós pessoas muito difíceis, que vai exigir de nós exatamente todas essas características. E nós temos que estar aptos para servir. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela está apta para servir. Mas tem muitas pessoas que falam que elas não servem porque elas não sabem o que fazer. Que elas não veem nelas nada que poderia ser dividido com o outro. Na verdade, ninguém pode dizer que não tem potencial, que não tem habilidade para nada. Tudo na vida tem potencial. Há 3 anos atrás, eu falei aqui na igreja a respeito de dons e talentos. Hoje eu quero falar mais especificamente de potencial. Tudo na vida tem um potencial. Todas as pessoas, Deus fez com um determinado potencial. Sabe qual é a tragédia da vida? Não é a morte. É aquela pessoa que passou uma vida inteira e não desenvolveu o seu potencial.
ficou só se lastimando, que gostaria de ter feito, mas não fez. Para simplificar o conceito de potencial, eu vou dar um exemplo. Olha, aqui tem uma semente. O que vocês responderiam se eu perguntasse para vocês, o que eu tenho aqui na mão? É óbvio que vocês vão falar que é uma semente, não é? Mas a verdade é que eu tenho aqui na minha mão uma floresta. Sabe por quê? Porque quando eu plantar esta semente, vai nascer uma árvore. Dessa árvore vão nascer frutos. Dentro desses frutos, vão existir sementes que eu vou pegar e vou plantar e que virá uma nova árvore, novos frutos, novas sementes e assim por diante. Para simplificar, para resumir, aquilo que você vê não é tudo o que existe. Lembra aquela foto do iceberg que o pastor Oswaldinho tem colocado nas ministrações de quarta-feira, que tem sido uma bênção? Eu sinto quando eu vejo tão poucas pessoas na igreja. Tem sido uma bênção. Eu tenho sido muito edificada com aquelas palavras. Lembra aquele iceberg? O que é visto do iceberg é muito pequeno. O grande está lá. O potencial é exatamente aquilo que está guardado. É aquilo que está escondido. Nós mostramos um pouco daquilo que nós somos, né? Então, tudo... Quando a gente fala de potencial, eu não estou falando daquilo que está sendo visto, mas do que poderá vir a ser. Olha que interessante. A definição de potencial é a seguinte: é uma habilidade latente, é um poder reservado, é uma força não utilizada que está lá dentro. São talentos que estão escondidos. É uma capacidade não desenvolvida. Potencial é tudo o que você pode ser, mas ainda não se tornou. Tudo o que você pode fazer, mas ainda não fez. É uma habilidade não expressada, um poder que está adormecido, que vai depender de você desenvolver e colocá-lo em uso. E é interessante que o maior propósito de Deus a nos dar a nos fazer com determinado potencial, não é a felicidade de vocês, não é que vocês enriqueçam na medida em que vão desenvolvendo o seu potencial. O propósito maior de Deus, para ter dado para vocês o potencial que Ele deu, é para que vocês usem na obra dEle. Para que vocês usem para servir as pessoas. Então, potencial, né, concluindo, não é, portanto, aquilo que você já fez, mas é aquilo que vocês ainda vão fazer. E Deus criou tudo com um potencial. Tudo que Ele fez tem um potencial, não só o ser humano. Ele colocou uma semente dentro de cada criação dEle. Em Gênesis 1:12 diz: a terra, pois, produziu relva, ervas que davam sementes, segundo a sua espécie, e árvores frutíferas que davam fruto, cuja semente estava nele, conforme a sua espécie. E viu Deus que tudo era bom. Ele plantou uma semente dentro de nós. Ele plantou uma semente dentro de tudo aquilo que Ele criou. Então, nós não podemos dizer, eu não tenho um potencial. Tem sim, foi plantada uma semente dentro de você. Tudo começa com um potencial, mas ele precisa ser desenvolvido. Ele não vai fazer nada se ele continuar lá dentro.
aquele poder adormecido, aquela habilidade latente, não vai impactar o mundo, não vai fazer a diferença nas pessoas. Mas à medida em que você vai desenvolvendo, você vai colocando à prova aquilo que Deus te deu, né? Daí você pode estar fazendo a diferença. E é isso que nós temos que fazer, a diferença lá fora, né? Na realidade, é tudo um processo. As pessoas, elas gostam das coisas instantâneas, né? Tinha o café, mas de repente eles resolveram fazer um café instantâneo. As pessoas não tinham tempo de esperar, né? Todo aquele processo de fazer o café. Tinha o leite integral, mas depois leite em pó integral, mas depois eles criaram o leite em pó instantâneo. Por quê? Porque o integral dava um pouco de trabalho para mexer. E as pessoas, elas não têm tempo, né? Não tem, ou não tem paciência de esperar aquilo se desenvolver. E o desenvolvimento do potencial é um processo. Na verdade, as pessoas querem um milagre, sabe? Elas querem assim, eu tenho aquele potencial, mas eu quero sair agindo, eu quero fazer as coisas. Elas não têm a paciência de esperar. Então elas querem milagres, porque os milagres são instantâneos. Mas sabe, na realidade, os milagres são processos que foram acelerados, mas eles são um processo. Então, a gente sempre vai ter que aguardar alguma coisa. O potencial, então, está presente, mas ele espera para ser explorado. Ele quer, a coisa mais importante é que você não se acomode. À medida em que você vai desenvolvendo seu potencial, vocês vão achando, não, agora já está bom. Não, sempre dá para a gente, né, crescer um pouco mais. A gente sempre está aprendendo. Uma vez eu ouvi uma entrevista de um ator que ganhou um Oscar, não sei quantas vezes ele tinha ganho um Oscar, e perguntaram para ele, né, a que ele devia, né, aquela facilidade em ganhar prêmios. Ele falou assim, eu tenho um coração de um eterno aprendiz. Então é esse coração de eterno aprendiz que Deus quer que a gente tenha. Um coração aberto sempre para estar aprendendo, para estar se desenvolvendo, para estar crescendo, né? E o próprio Jesus, quando o momento da crucificação estava chegando, ele falou sobre o princípio do potencial, se referindo à sua própria vida. Ele comparou a sua vida ao grão de trigo que cai na terra e morre. Em João 12, 24, ele diz, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se um grão de trigo não for jogado na terra e não morrer, ele continuará a ser apenas grão, mas se morrer, dará muito trigo. Um grão de trigo, quando ele é plantado, ele vai gerar muitos trigos. Em Jesus estava o potencial para trazer milhões de pessoas a Deus, né? E eu quero fazer agora uma pausa para depois a gente dar continuidade, né, falando a respeito de Jesus, da vida de Jesus. Eu quero fazer uma pausa para perguntar para vocês. A gente estava falando da vida de Jesus. A gente estava falando da vida do servo. E eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem são vocês? Quem é você? Vocês sabem? Qual é o potencial que Deus deu para você? Muitas pessoas olham, mas poucas pessoas veem. Lembra? Às vezes a gente consegue enxergar só a pontinha do iceberg. Mas Deus, Ele vê tudo. Ele conhece a cada um de vocês.
Ele conhece a cada um de nós, lá no fundo do iceberg, lá no nosso inconsciente, aquelas coisas que mesmo nós não temos acesso, Deus tem. E Ele vê coisas maravilhosas dentro de vocês. Eu vou falar uma coisa que eu acho assim tremenda, que um escritor cristão, que muitos devem conhecer, Myles Munroe, ele fala: Deus, quando Ele olhou Adão, Ele viu um mundo. Aí mostra, né? Nós vemos aquilo, a pessoa, aquilo que ela mostra. Mas Deus vê o potencial daquela pessoa. E Deus, quando viu Adão, Ele não viu simplesmente o primeiro homem, mas Ele viu o mundo. Deus, quando Ele olhou para Abraão, Ele viu muitas nações. Olha como Deus enxerga, como Ele vê diferente da forma como nós enxergamos. Deus olhou a Jacó, que era o enganador, e viu o Messias, lá na frente. Em Davi, um pastorzinho, Deus viu um rei. E tinham outros muito mais, que se encaixavam muito melhor no perfil dos reis. Mas Deus viu naquele pastorzinho um rei. E que se tornou verdadeiramente um homem segundo o coração de Deus. E em Moisés, um assassino, Deus viu um libertador. O que Deus vê quando Ele olha para vocês? Provavelmente, aquelas pessoas que tiveram problemas de relacionamento com pais, pessoas que ouviram alguns decretos muito ruins na sua vida, vão falar que Deus olha, que olha eles como pessoas que não servem para nada, que não vão dar em nada, porque era assim que os seus pais, que os seus familiares, professores falavam. Mas não é assim que Deus olha quando Ele te vê. Ele olha e Ele vê coisas maravilhosas dentro de você. Sabe por que Ele olha coisas maravilhosas também? Porque quando Ele olha para vocês, Ele vê Jesus, o Cristo de Deus. Né? Ele vê, e é um mistério, né? Cristo dentro de nós, não é verdade? Mas essa é a grande realidade, Cristo está dentro de nós. E quando Deus olha lá, então Ele vai falar: nossa, a Maria Alice, realmente, ela é especial. Sabe por quê? Porque Jesus vive dentro dela. E porque ela tem Jesus, ela tem a possibilidade de desenvolver todo aquele potencial que Deus deu, né? Que Ele deu para mim. Sabe qual é o resultado, qual é o segredo de uma vida repleta, feliz, realizada? É a gente aprender a viver ligado na fonte. As árvores, elas sempre vão procurar, as suas raízes, elas vão embaixo da terra procurando água, porque elas sabem a necessidade de estar ligada a uma fonte. A vinha é uma planta interessante. A videira, o tronco grosso que vai da raiz até a ponta, é nessa videira que está a vida. Se a gente arrancar um ramo daquela árvore, aquele ramo não vai viver. Porque a vida, ela só está naquele tronco que é a videira. Cada raminho depende de estar grudada na videira para continuar a viver.
Por isso, os ramos não podem viver sem a videira. E o relacionamento entre a videira e seus ramos se repete em toda a criação de Deus. E é por isso que Jesus diz em João 15, de 1 a 5, ele diz: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. E ele continua falando. No versículo 5, ele diz: eu sou a videira, vós os ramos, nós somos os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Deus colocou em mim, colocou em vocês a semente. E nós sabemos que essa semente, ela não vai ter utilidade nenhuma se eu não estiver ligada à fonte. E qual é a minha fonte? É Jesus. Se eu não permanecer em Jesus, não importa o tipo de potencial que Deus tenha colocado dentro de mim, eu nunca vou desenvolvê-lo na sua totalidade. Nós conhecemos grandes gênios da humanidade. Muitas pessoas que a gente olha e fala, olha o potencial daquela pessoa. Mas a gente vê aquele potencial só em determinada área. Porque quando a gente vai estudar a vida daquelas pessoas, a gente vai ver que em outras áreas aquelas pessoas fracassaram. Quando a gente vai ler a respeito da vida de Einstein, a gente vai ver de outras pessoas, a gente percebe que ele era assim, muito inteligente, fez muitas coisas para a humanidade, mas como um ser humano total, né? Nas outras áreas, a gente vê que ele tinha muitos problemas. Por quê? Porque ele não estava ligado à videira. Se nós realmente queremos cumprir com aquilo que é dito para nós, se nós queremos servir, e esse é o nosso chamado, nós temos que, em primeiro lugar, entender o que Deus quer. Eu não vou fazer aquilo que eu acho bonito, mas eu me lembro que na outra vez, quando eu estive falando, eu mostrei, né, várias coisas de como você faz para desenvolver o seu potencial, para você descobrir. E hoje eu quero só dar uma dica. Sabe o que Deus espera que você faça para Ele e para os outros? Aquilo que você faz de melhor. Deus não quer que você faça nada diferente, como foi com Dorcas. Como foi com Febe? Febe, provavelmente, mesmo que ela quisesse, provavelmente, ela não tinha aquelas habilidades que Dorcas tinha, de sentar numa máquina e costurar e fazer roupas, mas ela tinha outras habilidades que Dorcas provavelmente não tinha. E é mesmo assim conosco. De repente eu posso achar muito bonito estar aqui cantando, mas de repente não é isso que Deus quer de mim. Deus quer que eu fique lá na porta, recebendo as pessoas, demonstrando amor para aquelas pessoas. E se eu tenho facilidade de fazer isso, é isso que Deus quer que você faça. Essa é a habilidade que Ele colocou dentro de você. Mas de repente você pode falar, não, mas eu faço isso porque eu passei por coisas na vida que me fizeram desenvolver. Mas Deus criou aquelas circunstâncias para que você desenvolvesse essas características, para que elas fossem usadas no serviço, né? Na obra de Deus, para você demonstrar o amor ao próximo. Olhe dentro de vocês. Vejam aquilo que vocês têm de bom, aquilo que vocês têm, aquelas facilidades. É isso que Deus quer que você use no serviço. O que você precisa fazer mais é se encher.
Lembra, vou citar de novo o pastor Oswaldinho, mas ele tem falado muito. Primeiro você tem que ser, para depois fazer. Se encham da palavra, se encham com a presença de Deus na vida de vocês, desenvolvam um relacionamento de intimidade com Deus. Depois vocês estão aptas para servir. Não adianta querer servir para conseguir o ser. Você vai se frustrar, porque nós, como seres humanos, nós não vamos ter a capacidade de tocar o coração daquela pessoa, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje é um dia especial. Hoje é um dia em que Deus quer acordar vocês, quer desenvolver em vocês uma motivação para servir, para demonstrar o amor ao próximo. Na obra de Deus, não existe serviço mais digno ou menos digno. Todo serviço, tudo aquilo que a gente faz para servir, vai ser reconhecido por Deus. Porque Deus enxerga de uma forma diferente. Deus não estabelece hierarquia de importância nessa parte de jeito nenhum. Sabe o que ele enxerga? Um coração apto a servir e a amar ao próximo. Amém? Que o Espírito Santo esteja incomodando vocês e fazendo, se você já sabe que tem um potencial, mas está aí sentada e só acomodada, hoje é o dia que Deus fala para você: levante-se e vá fazer aquilo que eu estou falando para você. E eu creio que Deus está falando com algumas pessoas. Amém? Então vamos orar. Senhor Deus, eu quero te louvar, Pai, e agradecer pela tua palavra, Senhor Deus, porque é a tua palavra que nos convence, Senhor. Deus amado, eu peço que o Senhor esteja, Senhor, despertando em nós um desejo muito grande de te conhecer, de ler a tua palavra, desenvolver um amor muito grande por conhecer tudo aquilo que o Senhor escreveu, que é para a nossa edificação, Senhor. Ó Deus amado, que nós também possamos nos aplicar na nossa adoração a Ti, no nosso relacionamento contigo, Senhor Deus. Pai amado, eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja abrindo os olhos desses teus filhos, daqueles ainda que não se descobriram, Pai. Eu peço que o Senhor esteja mostrando de uma forma muito clara, Senhor Deus, qual é o lugar dessa pessoa no teu reino, Senhor. E que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas, através do servir, Senhor. Em nome de Jesus, amém.